Muito bom dia a todos, amados e preciosos irmãos, em todos os lugares que ouvem estas palavras, as quais creio que servem para ajudar, para animar a prosseguir na jornada e despertar para alguma coisa. Que Deus ajude-nos a ouvir, examinar e colocar em prática. Que Deus seja misericordioso, principalmente com quem fala, não é? E também com os que ouvem. O nosso assunto, ele deve ser bem observado na nossa vida, em quase todos os sentidos. Existe algo contrário à diligência, que é a negligência. Então a gente fala muito que devemos ser diligentes, lemos bastante Pedro dizendo aplicar a diligência, mas veio ao meu coração falar um pouquinho sobre esta palavra negligência, que é, em outros sentidos, em outras explicações, relaxamento, inércia, não valorizar aquilo que tem e as virtudes que Deus coloca no coração de cada um. Então nós devemos observar essas coisas. E eu estava meditando um pouquinho em Mateus 23, quando Jesus se dirigiu aos escribas e fariseus e os chamou de hipócritas. Agora, se ele dirigiu esta palavra chamou aqueles homens de hipócritas, eu fico imaginando assim, se ele viesse hoje, aqui à Terra, o que ele teria que dizer a nós? Então ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, por quê? Dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Bom, então eles eram diligentes nesta parte. Dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Então eles eram criteriosos nessa questão de dizimar. Jesus está dizendo: mas, porém, negligenciais o mais importante da lei. O que é mais importante do que tirar os dízimos? Jesus vai explicar. Você já pensou nisso, já observou, já leu este versículo com calma? O mais importante da lei, a justiça, um ponto, a misericórdia e a fé. Então vejam Jesus colocando três coisas as quais os fariseus negligenciavam. Então, eles se vangloriavam na sua diligência em dizimar todas as coisas. Porque veja que Jesus não falou de grandes coisas, de grandes fortunas, de coisas, mas ele colocou coisas pequenas, as quais eles eram tão criteriosos que tirava o dízimo da hortelã, do endro, do cominho. Como ele diz em outra ocasião, vocês
coam um mosquito e engolem camelos, né? Porque a diligência deles, até nas pequenas coisas, Jesus louvou. Mas, por outro lado, ele os corrigiu, os exortou. Mas negligenciais o mais importante da lei. O que é mais importante? Jesus. A justiça, a misericórdia e a fé. Aí Jesus então se dirige a eles e diz: devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Aí então ele vem e diz: condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Porque eles faziam o quê? Limpavam o exterior do corpo e do prato, mas o interior estava cheio de rapina e de intemperança, que é o autodomínio, o autocontrole. Então o que Jesus aconselha? Limpa primeiro o interior do copo e do prato. Ele diz: limpais o exterior do copo e do prato. Mas limpa primeiro o interior, para que também o exterior fique limpo. Eu sou fiel nisso. Você é fiel e condena o outro que às vezes não é naquilo, mas no entanto ele é rico em justiça, ele é rico em misericórdia, ele é rico em fé para ajudar o próximo, ele é misericordioso para ajudar o próximo, ele é justo com o seu próximo, com o seu amigo, com o seu pai, com sua mãe, com a sua esposa, com seus filhos, com seu patrão, com seu empregado. Ele exerce misericórdia com todos aqueles que estão carentes dela. Vejam bem, não devemos negligenciar estas coisas, as quais é a limpeza interior, porque isso brota. Não devemos relaxar-nos em aplicar a justiça. Não devemos relaxar-nos em sermos misericordiosos e exercermos fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Provérbios de Salomão, no capítulo 18, verso 9, ele diz assim: o negligente na sua obra é irmão do destruidor. Pesado, não é? Então, esta questão de sermos relaxados, sermos inertes na obra, não valorizar aquilo que Deus nos tem dado, não é pouca coisa o que nós temos recebido de Deus. Valorizemos. O mundo desvaloriza a graça de Deus. Nós temos visto o que eles têm feito com a Bíblia, com o Evangelho, o que os líderes religiosos têm feito. Eles têm sido cegados, condutores cegos. E muitas vezes, um pequeno deslize de um irmão, de uma irmã, então aquilo é exposto. Que eles vão coar um mosquito, isso pode contaminar os irmãos, as irmãs. Temos que combater, temos que chamar essa pessoa a atenção. Mas o interior deles está cheio de rapina e de intemperança. Não tem temperança, não tem fé, não tem amor, não tem virtude, não tem nada do cristianismo. Mas para explorar, mas para jogar no rosto dos mais fracos os seus problemas, as suas dificuldades, colocar em prova, exortar, aí eles mais interiormente estão
engolindo um camelo. É isso, porque negligencia o melhor, a parte mais essencial, que Jesus disse: ide e aprendei o que é misericórdia, ide e aprendei o que é consideração, ide e aprendei o que é justiça, porque sem estas coisas não adianta as demais. Jesus não estava dizendo para eles pararem de fazer as outras coisas, não. Ele devia para acrescentar. Porque se você faz alguma coisa por alguém, isso não te salva. Mas quando você faz porque é salvo, porque o seu coração está repleto dessas de justiça, de misericórdia e de fé, então você está, de alguma forma, agradando ao Senhor. E no capítulo 25 também de Mateus, vamos ver o que Jesus diz no verso 26. E aqui é a parábola dos talentos. Jesus contou essa parábola de certo homem que entregou aos seus servos os seus bens. Então ele distribuiu de acordo com a capacidade de cada um. Ele distribuiu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade, então partiu. Vou fazer uma viagem, a negócio, a passeio, demorou por lá. Agora vejam bem, quando ele chegou, ele pediu contas. E agora na hora de acertar as contas, que são as coisas, né? Por isso é que Pedro escreveu na sua segunda carta a respeito de sermos diligentes nessas coisas, darmos valor à vida, darmos valor à palavra de Deus. Olha o que ele diz no verso 4 da segunda carta, Pedro escrevendo: desse modo ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por ela vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. É por isso mesmo, vós empregando toda a diligência. Não, vou deixar isso para amanhã eu leio, amanhã eu oro, amanhã eu busco este Espírito Santo, amanhã eu busco essa justiça, amanhã eu busco esta misericórdia, amanhã eu busco esta fé perfeita. Mas Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Por isso mesmo, vós empregando toda a diligência, acrescentai a vossa fé. Então, empregando toda a diligência. Mas se nós negligenciarmos os conselhos do Mestre, vós me chamais Mestre e Senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos fiz isso, deveis vós também. Se eu vos lavei os pés, deveis vós também. Então, quando se fez conta daquilo tudo, aqueles porém foi acertar, então ali teve um que foi chamado de negligente e atemorizado esse que, chegando também o que recebera um talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajustas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Poxa, louvado esse homem, né? Parece justo. Mas o que? Respondeu aquele senhor a ele: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei
e é justo onde não o espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com os juros o que é meu. Então vejam bem, a negligência levou aquele homem a ficar sem nada. Não negligencie a sua saúde, não negligencie o seu trabalho. Vamos lutar com aquilo que Deus nos tem dado para lutar. E Ele não nos deu pouca coisa, não, minha irmã, meu irmão. Sabe o que Ele nos deu? Um livro completo de instruções, de boas instruções para da criança ao ancião. Todos têm. Não nos devemos negligenciar a praticar isto que o Mestre nos tem ensinado. E eu oro e peço ao Senhor Jesus que abençoe essa energia espiritual de cada um, essa diligência espiritual que cada um deve ter no seu íntimo para praticar a justiça, exercer a misericórdia, exercer a fé, não só em favor de si mesmo, mas em favor de todos. Então eu oro para que todos sejam abençoados, enriquecidos, fortificados dentro do mundo natural, dentro do mundo espiritual, na fé, no trabalho, no ganha-pão, na saúde natural e espiritual. E que tudo seja vos preservados para a vinda do Senhor, tanto corpo, alma e espírito. Amém.